palestra Motivar para Empreender. Temos aqui o Dr. Inene dos Santos, que então palestrou e falou, quer dizer, deu algumas dicas de como empreendermos, de como inovarmos os nossos negócios. De que forma, doutor, podemos então inovar ou empreender? Quais são as ferramentas que devemos usar então para empreender? Obrigado pela pergunta. Não é uma resposta fácil para dar. Temos que respeitar um processo. Se temos um sonho, vamos tratar isso numa ideia, pôr no papel para depois desenhar um projeto. Quando tivermos o projeto, vamos pesquisar, tentar receber mais informações para enriquecer o nosso projeto. Depois criar um plano de ação para vermos o que vamos fazer, como vamos fazer, qual é o passo a passo para conseguirmos respeitar o processo. Quando tivermos a realizar, vamos ter um resultado. Temos que avaliar esse resultado, se é positivo ou negativo. Sendo positivo, vamos melhorar. Se for negativo, vamos melhorar mais ainda para conseguirmos na próxima um resultado melhor. Não é fácil, mas é possível. Acha que para empreender deve haver primeiro uma planificação? Sim, é preciso planificação, é preciso preparação para permitir que as pessoas consigam dar um passo mais seguro. Um dos medos para as pessoas falhar é não ter o elemento principal para ir à frente. Então, se tu consegues criar uma base sólida, consegues dar um passo e não ir abaixo. Então, essas foram as palavras do Dr. Inene, que deu então aquela força, deu aquela informação que nós precisávamos então para podermos empreender com mais segurança. Muito obrigada, doutor. Obrigado e desejo a todos os seguidores da Joy TV que continuem a seguir, que vão receber muitas dicas, muita informação e que vai ajudar no seu futuro. Obrigado. Obrigada. Foram as palavras do Dr. Inene, que deu aqui força, deu então palavras que temos que ter, ou seja, deu mais motivação então para empreendermos, para sabermos exatamente onde e como empreender. Vamos agora falar com o João Braga, ele que falou sobre coach, como identificar um coach, para então assim lhe ajudar naquilo que são as suas perspectivas de negócio ou perspectivas de vida. João Braga, para então termos a melhor mentoria, para então sabermos exatamente como devemos criar os nossos negócios, ou como devemos seguir a nossa vida, como devemos então seguir os nossos propósitos, temos que ter um bom orientador. Sim, temos de ter um bom orientador, porque este orientador ele vai servir como pontífice, né? Vai servir como uma ponte que nos liga, digamos, aos nossos objetivos. E o conceito que explica o que é o mentor é aquela pessoa que já conseguiu o que a gente quer conseguir naquela área específica. Então imagina que alguém queira se tornar um palestrante. A questão é, quem já é palestrante? E quem já é palestrante, que tem a qualidade que eu gostaria de ter, ou pelo menos estar muito próximo. Portanto, a ideia por trás da mentoria é isso, ir atrás de quem já faz o que a gente gostaria de fazer. Então, devemos procurar exatamente as pessoas certas para então nos orientarem ao caminho que pretendemos percorrer. De que forma, então, podemos saber que estamos no caminho certo quando queremos exatamente ter objetivos, ou seja, traçar os nossos objetivos e alavancarmos e levarmos adiante aqueles que são os nossos projetos? Bem, esse caminho para o crescimento, a nível do ser, do fazer e do ter, não é retilíneo, não é? É por isso que se diz hoje, até mesmo a nível da gestão, e a gestão pode ser a nível empresarial ou pessoal, que devemos aplicar o método MA, que é medir, monitorar e adaptar. Quer dizer, nesse processo vamos sempre medir até que ponto aquilo que definimos na gênese, no início, está a acontecer, vamos monitorar esse processo todo e depois vamos adaptar aquilo que temos de adaptar. E esse adaptar, tal como também foi dito, e penso que terá sido pelo coach Narciso, a adaptação tem a ver com resiliência. Também ninguém nos prometeu que seria fácil, não é?
Então, quando as coisas começarem a ser difíceis, vai ser necessário que a gente seja adaptável. Qual é o conselho que deixa a quem queira ter um mentor para os seus projetos? A primeira coisa, isso foi dito pelo coach Nene dos Santos, é nós nos entendermos conosco mesmo. Ou seja, ir buscar um mentor pode também ser comparado a eu querer ir me matricular em uma escola, por exemplo, para fazer ensino médio. Então, se eu vou em uma escola para fazer ensino médio, não faz sentido que eu antes já me tenha resolvido em relação ao curso que eu quero fazer. Da mesma forma, para aqueles que querem ser mentorados, primeiro resolvam-se a eles, porque muitas vezes ficamos com a impressão que quem quer as nossas mentorias parece que quer que a gente seja também o salvador deles, né? Mas parece que só temos um salvador até esse ponto, né? Então a ideia não é que alguém nos salve, a ideia é que a gente conheça-nos a nós mesmos e a partir desse ponto podemos encontrar um mentor e construir o futuro que a gente quer. Ok, muito obrigada, João Braga, por essas palavras boas e de incentivo aos nossos jovens que queiram ter um mentor para as suas atividades diárias. Nós é que agradecemos, muito obrigado. E parabéns pela vossa TV, parabéns pelo vosso projeto, que tudo vos corra bem. Muito obrigada. Estamos juntos. Para a palestra Motivar para Empreender, o Dr. Narciso César falou de como manter a mente saudável diante aos fracassos. E o doutor também falou de como nós devemos tratar as pessoas, não devemos tratar as pessoas e diminuir os mesmos. Pois é, doutor? Para já, muito obrigado pelo convite, Antônio Família, e obrigado à Zoe TV por mais uma cobertura. Realmente foi uma palestra impactante, porque hoje podemos falar sobre aquilo que eu chamo de mindset, né? Que é, portanto, a mentalidade programada ou a mentalidade configurada. E hoje podemos falar como ter uma mentalidade programada para o sucesso, como é que a gente pode ter uma mentalidade capaz de poder transformar crises em oportunidades, capazes de estar focado nos nossos objetivos, apesar dos desafios que se apresentam, porque há pessoas que têm grandes planos, grandes propósitos, grandes objetivos, grandes visões, mas a primeira dificuldade que surge, o primeiro obstáculo que surge, desistem dos seus objetivos e não sabem porquê. Então hoje podemos viajar um pouquinho no nosso passado, podemos viajar um pouquinho naquilo que aconteceu como crença ao longo da nossa vivência, encontramos algumas ferramentas capazes de transformar então esse obstáculo em uma oportunidade, de transformar esse problema em uma motivação para continuarmos a lutar. E apresentamos vários métodos, alguns métodos criados por mim, por exemplo, o método 5F, e apresentamos de igual modo outras ferramentas, por exemplo, de coaching, onde podemos então fazer um diagnóstico do nosso estado atual para o estado desejado. Doutor, independentemente das circunstâncias da vida, daquilo que são as nossas limitações, não devemos manter no comodismo. Não, porque o comodismo é, portanto, procrastinação. Quem fica acomodado, de facto, é alguém que está condenado a ficar parado. Para nós que somos dinâmicos, ou para quem quer alcançar resultados maiores do que as que tem, precisamos ser mais dinâmicos, precisamos de olhar para o futuro, precisamos de ter uma visão estratégica da vida, precisamos ter fé, né? Precisamos ver o futuro no presente e acreditar que é possível realizar os nossos sonhos com ferramentas apropriadas, com passo a passo que foram devidamente estudadas pela ciência, e a própria Bíblia enfatiza isso, né? Quem não consegue ver o amanhã nunca vai alcançar o amanhã. Então, não basta crer, mas é preciso movimentar-se. E o comodismo traz inércia. E uma pessoa acomodada é uma pessoa que, de facto, amanhã vai estar incomodada com os resultados que vai alcançar. Atenção, nós hoje somos resultado daquilo que um dia sonhamos, e aquilo que seremos amanhã vai depender daquilo que a gente vai sonhar hoje. Então, nós nunca iremos além dos nossos sonhos, nós nunca iremos além das nossas visões, e nós não podemos ficar parados. Para frente é o caminho, temos que, portanto, falar, fazer, temos que agir em direção certa para que os nossos sonhos sejam realizados.
Ok, doutor, qual é a mensagem que deixa àquelas pessoas que aceitam que as palavras negativas façam ecos em suas vidas? Olha, apesar de que as palavras negativas elas influenciam na nossa vida direto ou indiretamente, primeira coisa é que nós não podemos falar palavras negativas para nós próprios nem para ninguém. Primeiro temos que olhar para nós, depois é que vamos olhar para os outros. Segundo, nós nunca devemos, portanto, nos abalar por aquilo que as pessoas dizem. Aquilo que as pessoas dizem é delas. Por exemplo, eu não posso impedir as pessoas falarem bem ou mal de mim, mas eu é que decido se aceito ou não. Ou seja, nós não podemos impedir os passarinhos voarem. Agora, pousarem na nossa cabeça depende de nós. Então, exatamente isso. Nós não podemos levar muito a peito as palavras negativas das outras pessoas, porque elas são reflexo de suas emoções e nós não podemos impedir as emoções alheias. Agora, o que nós devemos fazer é nos focar nos nossos objetivos. Diz-se que enquanto os cães ladram, a caravana avança. Então, nós não podemos perder o nosso foco em função das pessoas que acham que nós não somos capazes. Nós temos que olhar para nós, acreditar em nós e acreditar que somos capazes, independentemente daquilo que as pessoas achem ou deixem de achar. Ok, muito obrigada, doutor. Obrigado e Deus abençoe a todos os jovens angolanos. Sonhem, mas aprendam, acima de tudo, a tornar os vossos sonhos em realizações. Ok, essas então foram as palavras do nosso entrevistado, ele que é palestrante e todos os outros passaram por aqui, deixaram uma palavra de apreço, uma palavra de incentivo. E devemos então praticar aquilo que foi dito aqui nas palestras, que foram ditas pelos nossos convidados. Desta feita seremos pessoas melhores e pessoas com projetos sólidos, com imagens de Márcio, Albertina Kella, Divina Providência.